Vamos fazer a nossa declaração? Eu queria que você pusesse a mão aí no seu coração. E eu quero que o homem fale como homem e a mulher fale como mulher. Fale forte. Diga assim: eu sou uma bênção. Deus me escolheu para a salvação. Eu sou mais que vencedor. Eu recebi a fé como presente de Deus. Deus me quer atualizado e aprovado. Sou um discípulo de Jesus. Preciso fazer outros discípulos para Ele. Eu e a minha casa fomos chamados para vencer. Em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Amém? É isso que você é se você crer. É isso que você é se você confiar. Mas se você falar, será que eu sou? Será que eu sou? Aí você não é, porque você está duvidando daquilo que Deus falou que você é. A Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Irmãos, estamos hoje no 4º domingo ministrando sobre os 12 dias para atualizar a sua vida. Nós temos deixado isso claro, isso precisa ser muito bem falado e explicado, porque essa atualização, eu estou dando um exemplo bem fácil para você entender. Uma pessoa que deseja se atualizar em determinada coisa, ele precisa de fazer um curso, ele precisa de gastar tempo, ele precisa às vezes de gastar dinheiro para ele poder conseguir então fazer um curso para ele se atualizar. E aí no meio das pessoas que não estão atualizadas quanto àquele assunto, aquela pessoa que se atualizou, ela é como se fosse um professor. Jesus, quando estava aqui na terra, ele estava atualizado com os assuntos do céu. Por quê? 2 motivos. Porque, primeiro, que ele veio do céu. Amém? E quando ele veio do céu, ele já veio preparado por Deus para que ele fosse um camarada atualizado na face da terra no assunto que diz respeito a Deus. Então Jesus vem e ele traz uma palavra nova, algo que as pessoas às vezes não conseguiam entender. Os escribas, os fariseus, os religiosos da época ficavam às vezes chateados com Jesus, porque eles achavam que Jesus estava querendo aparecer, porque eles faziam a coisa sempre de um jeito, e agora Jesus chega e começa a fazer diferente. Por exemplo, os escribas, fariseus, saduceus, os líderes religiosos, eles não chegavam perto de pecador. Se eles vissem uma pessoa que andava errado, fazendo uma coisa errada, nem cumprimentar, eles não cumprimentavam, eles passavam assim, ó, e nem dava ligança para aquela pessoa. Jesus chegou e começou a ensinar as pessoas. De repente Jesus fala assim: ô Zaqueu, hoje eu vou posar na sua casa, vou jantar contigo, vou dormir na sua casa. Quando eles ouviam aquilo, eles falaram assim: como que pode? Esse camarada, nós estávamos esperando um Messias, agora esse camarada aparece, ele come com pecadores. E eles ficavam abismados. Jesus era atualizado porque ele veio do céu, e ele continuou atualizado porque ele não parou de orar. Todos os dias a Bíblia diz que Jesus orava, chegava a passar a noite inteira de oração, para poder receber daquilo que está no céu, porque ele veio aqui para fazer uma coisa: que a vontade de Deus seja feita na terra, como é feita no céu. Amém? E hoje nós estamos aqui para a mesma coisa. Se formos para nós sermos apenas conhecedores da palavra de Deus, e nós não tivermos um compromisso de trazer o reino dos céus para essa terra, como que faz isso, pastor? Deus é justo, eu devo ser injusto? Não, eu devo ser justo. Deus é santo, eu devo ser sujo? Não, Deus é a verdade. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu devo mentir? Não. Então, quando eu faço o que é feito no reino dos céus, é porque o evangelho me iluminou, e agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que eu vou para o batismo,
Porque o batismo é a confirmação daquela pessoa que creu. Aquele que crê e for batizado será salvo. É por isso que nós vamos para a oração. Se você é crente e você não ora, você está por fora. Se você é crente e você não jejua, você está por fora. Se você é crente e você não é fiel ao que Deus falou, tem alguma coisa errada. Ou seja, nós precisamos de ser aquilo que o nosso Jesus falou que Ele é e que nós somos. Ele é fiel, nós temos que ser também. Ele orava. Eu te pergunto, você acha que Jesus precisava de orar? Pela lógica, precisava de orar? Mas Ele orou. Por que Ele orou? Porque Ele viu que na Bíblia está escrito assim, ó, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Se Ele queria a resposta, Ele tinha que orar. Amém? É muito importante quando nós entendemos isso. Nós não fomos chamados para brincar de religiosos. Nós somos chamados para poder trazer o reino de Deus para essa terra. Jesus já deu o primeiro pontapé. Jesus já falou, ó, é assim que faz. E agora Ele espera que eu e você façamos o que Ele mandou a gente fazer. Amém? Então, se você não tem orado, comece a orar. Se você não tem jejuado, comece a jejuar. Se você não tem sido fiel a Deus na oração, no dízimo, na oferta, na visita, procure fazer isso. Você vai ver Deus trabalhando por você e te abençoando, porque você está se preocupando com o reino dEle. Amém? Amém ou amém? Pastor, não sei fazer. Pastor, não dou conta. Mentira. Mentira. Porque você dá conta. Por que você dá conta? Porque Jesus nunca mandou você fazer mais do que você sabe. Ele só quer que você conta para alguém aquilo que Ele fez na sua vida. Jesus fez alguma coisa na sua vida? Sim ou não? Se Ele fez, Ele só quer que você conte para alguém aquilo que Ele fez na sua vida. Ah, é assim? É assim. Ele quer que você conte por que você agora está feliz e não precisa mais beber cachaça. Ele quer saber por que agora você consegue vencer os problemas da vida sem se encher de cigarro, de maconha, de cocaína. Ele quer saber, Ele quer que você fale para as pessoas, para que as pessoas possam se atualizar, se tornar como Ele é. Nós somos cidadãos dos céus, mas nós podemos fazer de conta que não somos. E aí que é o problema. Mensagem de hoje. Quem vai anotar? A arte da comunicação. Primeira mensagem, irmãos, nós vimos quem eu sou. Segunda mensagem, nós falamos sobre mentoria, certo? Não sabe, né, irmão? Não anotou, né? Deixa eu ver aqui. Primeira, quem anotou aí, fala graças a Deus. Olha aí para vocês verem, irmãos. Quanto tempo que eu tenho ensinado? Procure anotar. 2 pessoas têm anotado, o restante não tem anotado, né? E aí depois fala assim, eu não sei fazer, pastor, eu não dou conta. E a gente dá conta. Às vezes a gente falta, é porque a gente não pegou para valer do jeito que foi ensinado. Então, primeiro nós falamos sobre quem eu sou, depois nós falamos sobre sabedoria, mentoria, ou mentoria e sabedoria, né? Na ordem, né? Poder da mentoria. Depois nós falamos sobre a sabedoria. Amém? Que a irmã faltou no culto, né? Não veio, por isso que ela não tem anotado. Mas hoje nós vamos falar sobre a arte da comunicação. Então, só para poder lembrar, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, o que eu sou? Ai, se o Golias estivesse aqui para te encarar por causa desse vencedor agora, ele derrubava você. O que eu sou? Amém. Agora o gigante cai. O que você é? Hã? Porque você falou que eu sou mesmo. Mas o que você é? Mais que vencedor em Cristo Jesus. Aí nós vimos que para a gente poder ser vencedor, nós precisamos de andar com pessoas que já estão onde nós queremos chegar. É o poder da mentoria. Alguém nos mentoreando, nos ensinando. É assim que faz. A mãe pega uma filha que está aí com 7, 8 anos e fala assim, vem cá que eu vou te ensinar a fazer o arroz.
Não dou conta não, mãe, eu não quero não. Psst, vem cá, você precisa de aprender. Aí tem mãe que fala assim, eu não faço isso, pastor, eu não forço. Você vai se lascar. Porque depois que ela casar, capaz que ela vai comer na sua casa, se você não ensinar, porque ela não aprendeu. Misericórdia? Tem muita menina e muito menino que já estão aprendendo. Porque o pai e a mãe foi mentor. Primeiro mentor da nossa casa, da nossa vida, são nossos pais, papai e mamãe. É que ensina a gente a fazer. E depois nós temos os mentores, professores, líderes, pessoas que vão nos ensinando no dia a dia. E depois nós vimos a sabedoria. Foi a última aula que nós tivemos domingo passado. Nós falamos sobre a sabedoria. E nós falamos que a sabedoria protege e dá vida. A prosperidade, a sabedoria protege e dá vida. Aí o versículo que nós vimos fala assim, olha, a sabedoria protege assim como o dinheiro. A diferença é que quem tem a sabedoria dá vida e proteção para aqueles que estão sendo instruídos por ela. O dinheiro é diferente, a proteção é diferente. E hoje nós vamos ver, e já estamos vendo, sobre a arte da comunicação. Precisamos de ler 2 textos. Primeiro, Tiago, capítulo 3, versículo 2. Quem achou, diga amém. Tiago 3, 2. Vamos lá? Como que chama a mensagem? Quem anota, vai ter sempre anotado, vai saber. Quem não anota, no final do culto já esquece o título da mensagem, mas o Espírito Santo vai te ajudar para você poder gravar aquilo que você puder gravar. Amém? Mas quando você anota, é melhor para você. Tiago 3:2. Vamos ler o versículo 2, depois nós vamos ver o versículo 8 até o 12. Quem está comigo aí fala graças a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Irmãos, nossas palavras, elas podem abrir e elas podem fechar portas. Elas podem dar vida ou elas podem causar a morte. As nossas, o quê? Palavras. Palavras têm a ver com comunicação. As nossas palavras, elas podem adoecer, magoar, aproximar, expulsar pessoas. Podemos com a boca adorar a Deus e com a mentira azedarmos o coração de quem nos ama ou nos admira. Nossas palavras, elas têm um poder muito forte. Alguém fala assim, pastor, nunca matei ninguém, graças a Deus. Não matou com revólver, não matou às vezes com faca, mas muitas vezes nós matamos as pessoas através de não acreditarmos nelas e de falarmos que elas não vão conseguir ser o que elas estão pensando em ser. Quanto pai, quanta mãe
que com as suas palavras você mata algo que está planejado por Deus para a vida do seu filho. Quando um pai ou uma mãe às vezes vira e fala assim, do jeito que você está, quando você casar, sua mulher vai fazer isso, isso e aquilo. A pessoa já começa a rogar praga, rogar maldição, sem entender que está fazendo isso. Palavras podem tornar pessoas abençoadas e tornar pessoas amaldiçoadas. Palavras podem fazer pessoas crescerem. O escritor desse livro, que é o Tiago Brunet, que nós estamos ministrando essas mensagens, não é que ele preparou a mensagem, ele escreveu o livro e nós extraímos do livro mensagens para poder ministrarmos. Ele fala que ele estava todo feliz quando saiu os jogos de fliperama, uns joguinhos de brincadeira, e ele era menino, e ele e o irmão dele, cada um ganhou R$30 para poder ir jogar. Aí quem jogou aquele joguinho de ficha? Quem jogou aquele joguinho de ficha? Deixa eu ver. Que tanto de viciado, hein? Amém. R$30 de ficha, dá para comprar bastante ficha, não dava? Então eles ficaram todos felizes, porque o pai deu 30 para um e 30 para o outro, os dois irmãos, e eles foram lá brincar no joguinho. Quando chegou lá, eles encontraram com 3 meninas, mais ou menos da idade deles, de 12 anos, e as meninas com sapatinho alto, né? Para quem já leu o livro, se eu estiver aumentando é só para poder ajudar, não é para atrapalhar não, amém? Aí as menininhas com sapatinho já alto, e falaram assim, quanto que o pai de vocês deu para vocês? Aí eles encheram o peito e falaram assim, R$30. Elas falaram assim, seu pai é pobre, hein? R$30? Nosso pai deu 100 para cada um de nós. E a partir daquele momento, ele fala que ele ficou vivendo aquilo. Tudo que ia fazer na vida, ele pensava, eu sou pobre, meu pai é pobre, minha família é pobre. Por quê? Porque ele acreditou numa palavra que foi falada, criança, brincadeira. Mas quantas pessoas que por causa de palavras mal faladas, a pessoa nunca conseguiu resolver coisas na vida, porque alguém um dia falou uma coisa, a pessoa nem sabe que aquilo ali traz uma maldição para a vida dela. Mas tem muita gente hoje, na igreja, que já aceitou Jesus, e às vezes tem coisas que ele não consegue fazer, ou então ele se trava diante de algumas coisas, e quando vai procurar psicologicamente falando, ele vai encontrar coisas lá no passado. Não estou falando de vidas passadas, estou falando do nosso próprio passado, onde muitas vezes nós somos desprezados, somos pisados, e às vezes a gente não tem coragem hoje de fazer, porque está ligado àquilo. Só o Espírito Santo pode curar a gente disso. Amém? Então nossas palavras podem matar e podem dar vida. A comunicação, nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque quando nós estamos falando com alguém, nós podemos estar gerando vida e nós podemos estar gerando maldição. Precisamos também ter cuidado com as respostas. Vamos ler Provérbios 15:1? Às vezes você não está falando, você está ouvindo. E aí você vai dar uma resposta. Alguém te faz às vezes uma pergunta idiota. Existe pergunta idiota? Existe. Mas você, para responder a pergunta idiota, você não precisa ser idiota igual quem te perguntou. Amém? E tem gente que quando ouve uma pergunta idiota, ele responde mais idiota ainda. E ao invés dele demonstrar sabedoria, ele demonstra idiotice. E isso pode fechar uma conversa, pode fazer com que pessoas virem inimigas por causa de uma resposta mal dada. 15:1, quem achou, diga graças a Deus. A resposta branda desvia o furor. Amém? Mas a palavra dura suscita a ira. Preste atenção nisso. Quando alguém nos faz uma pergunta, se nós não tivermos cuidado, a nossa resposta, ela pode despertar ira na pessoa. Mas nós também podemos dar uma resposta que pode trazer tranquilidade para aquela pessoa. As nossas respostas, então, comunicar é um falando, o outro ouvindo. Eu vou perguntar para vocês, é só falando que a gente comunica? Não? Mas olha só que interessante, precisamos também ter cuidado com as respostas que damos, elas podem comprometer o sucesso
de um bom e produtivo diálogo. Onde? No casamento. Vou explicar como. Nos negócios, nas amizades, na igreja, no emprego, em qualquer lugar, nós podemos dar uma resposta, ter uma palavra que ela não é agradável. Agora, nós podemos também fazer uma coisa muito engraçada. Nós podemos falar uma coisa com a boca e outra coisa com o nosso coração, porque eu pus a mão aqui, né? Se eu pôr a mão aqui, você ia falar o quê? Com a nossa? Então não vou pôr a mão em lugar nenhum. Mas é isso mesmo, é o nosso corpo. O nosso corpo pode falar uma coisa contrária àquilo que nós estamos falando. Nós podemos estar falando uma coisa, por exemplo, será que adianta eu virar para minha esposa e falar assim, eu já falei que eu te amo? Hã? O que vocês acham? Está boa a comunicação ou não? Mas eu estou falando, mas eu usei agressividade. Nós podemos às vezes falar uma coisa e com nossos gestos nós estamos fazendo outra coisa. Nós podemos... Eu conheci um moço e a gente falava com ele assim, eu conheci assim, só vi ele uma vez. Falava com ele assim, ô fulano, e aquele camarada do cicrano, é gente boa? Ele falou, gente boa demais. Ui, você precisa de ver. E ele balançava a cabeça assim, ó, gente boa demais, precisa de ver. Muito, gente boa mesmo. Ele está falando que é gente boa ou que não é? Dá para entender que é ou que não é? Que não é. Amém? E às vezes, nós não conseguimos entender, mas olha o que eu anotei aqui. Não é só com a boca que nós comunicamos, mas também com o nosso corpo, com nossos gestos, com os nossos olhares. Podemos falar algo bom aos nossos olhos, porém, podemos estragar as palavras com gestos não intencionais. Nós comunicamos com o nosso corpo e com a nossa voz, mas o pior de tudo, sabe o que é? Comunicação não é só o que falamos, mas o que a outra pessoa está entendendo. Quando eu vim para Nova Serrana, eu comecei a ter uma falha de comunicação com a minha esposa, que na época, depois de uns tempos que eu estava aqui, que eu comecei a namorar com ela. Porque às vezes era o jeito daqui, do pessoal daqui falar. Acho que hoje já não é mais, não ouço isso mais. Ela falava comigo assim, você vai lá em casa amanhã, vai não? Entendeu? Você já viu alguém falar assim ou não? Já? E eu não sabia. E eu ficava assim, tá bom, então não vou não. E ela falou, mas por que você não vai? Ué, porque você está falando comigo, você vai lá em casa amanhã, não vai não? O vai não parecia que eu não queria que eu fosse. Eu conheci uma senhora, que ela estava no estado do Pará, e lá o marido dela que morava lá, e ela morava aqui em Minas, ela foi lá, e quando chegou lá, ele tinha um amigo que comprava gado junto com ele, comprava boi, caminhões e mais caminhões de boi, e eles almoçaram os três juntos. E o camarada foi embora, e no outro dia o camarada ligou para esse moço, marido dela, e falou assim, enquanto essa mulher estiver aí, eu não volto aí mais. Aí o cara falou assim, mas por quê? Ele falou assim, todo jeito que eu como, ela fala, come direito. Hoje eu estou comendo, comi com a mão esquerda, comi com a mão direita, comi com garfo, comi com colher, come direito. Está vendo, irmãos? Ela estava falando que ele estava comendo errado? Não. O que ela estava querendo dizer? Come mais. Fica à vontade. E ela está entendendo que ele estava entendendo que ele estava comendo errado. Ela pensava que ela estava agradando, mas na realidade ela estava expulsando aquele homem. E aí o marido então foi sentar com um amigo e explicou para ele, não, só é porque ela é mineira. E lá em Minas tem esse negócio, o jeito de falar. Esse jeito de falar é assim, assim, assim. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Aí agora nós vamos entrar no ponto principal da nossa mensagem. Nós recebemos de Jesus uma ordenança. Eu queria que você entendesse isso. Estava chegando a hora da morte de Jesus. Jesus começa então a dar ordem para os seus discípulos. Ele começa a mostrar para os discípulos a necessidade deles falarem do Evangelho.
Ele começa a mostrar para eles que o Espírito Santo ia ajudá-los. Aí vem a morte de Jesus. E aí depois que Jesus ressuscitou, antes dele subir aos céus, a Bíblia diz que Jesus reúne os discípulos e fala com eles assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Amém? E vai falando sobre aquela missão da igreja de ir pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é comunicação. As pessoas precisam de ouvir o Evangelho da nossa boca. E nós precisamos de uma graça de Deus para comunicar o Evangelho às pessoas. E se nós não tivermos cuidado, nós, ao invés de comunicarmos o Evangelho da salvação, nós criticamos a forma que aquela pessoa vive, a forma que aquela pessoa crê. Nós temos que ter um cuidado muito grande, porque nós temos dentro de nós lemos aqui em Mateus 10 hoje, que é o Espírito Santo que vai falar através da nossa boca que nós precisamos de falar. Mas o Espírito Santo, ele não vai tirar você e falar: opa, sai daí, que agora eu vou falar. E o Espírito Santo vai começar. Não, o Espírito Santo vai me usar, o Espírito Santo vai te usar para você falar o que Deus tem feito na sua vida, para que aquela pessoa possa ouvir, entender e crer. Amém? Olha o que aconteceu. No capítulo, não tem jeito de você ler agora, que são muitos versículos. No capítulo 25 de 1 Samuel, tem uma história. E eu vou contar essa história para você agora. Queria que você ouvisse com atenção. Havia, lá em Israel, o Monte Carmelo. Esse monte era um morro, era um lugar espaçoso, no alto, onde os pastores de ovelhas, eles levavam seus rebanhos de ovelhas para lá, quando eles iam fazer, como se fosse a poda, mas tem um nome, como que é? Tosquear. Obrigado, meu marido. Tosquear. As ovelhas vão crescendo a lã, e chega um tempo que eles têm que cortar aquela lã é vendida, é uma fonte de renda, porque a ovelha dá carne, a ovelha dá lã, a ovelha dá leite, amém? A ovelha tem vários ganhos através dela. E quando os pastores faziam esse tosqueamento, que é raspar o pelo das ovelhas, eles faziam então uma grande festa, porque a lã é uma coisa muito cara. Então para eles era uma alegria muito grande, porque era sinal de lucro. E eles estavam vendo então agora as ovelhas tosqueadas, e eles faziam festa. E a Bíblia diz que havia um homem chamado Nabal. E esse homem, ele estava com os pastores dele fazendo tosqueamento das ovelhas lá no Carmelo. E a Bíblia diz que Davi era fugitivo de Saul, porque Davi veio a ser depois o rei de Israel. Mas quando Saul descobriu que Davi ia ser rei, Saul quis matar Davi. E Davi agora era um fugitivo de Saul, e Davi tinha com ele 600 homens. Esses homens que Davi tinha com ele eram homens perdidos, homens cheios de problemas, cheios de erro. Davi é um simbolismo de Jesus. Assim como Jesus andou com os pecadores e comeu com os pecadores, Davi, ele vai para o meio desses homens, todos rebeldes, que não queriam servir a ninguém, e Davi começa então a mostrar para eles o poder do Deus de Israel, e conviver com eles todos os dias, com o propósito de transformar estes homens em grandes homens. Aí eu não posso aprofundar aqui agora nisso, porque senão atrapalha a mensagem. Mas você vai ver depois que Davi teve mais de 30 guerreiros, mestres, cara forte. A maioria desses camaradas veio tudo desses caras que eram perdidos, mas que conviveram com Davi, e Davi conseguiu levar a mensagem para eles, e a mensagem transformou a vida deles. Deixaram de ser vagabundos para serem homens trabalhadores, e serviram a Davi como grandes heróis. Só que, o que aconteceu? Enquanto eles estavam tosqueando as ovelhas, os homens de Davi ficaram em volta, ficaram lá perto, tomando conta. Por quê? Pensa bem. Hoje, quando sai alguém aqui carregando calçado, o que aparece para tentar surpreender? Ladrão.
Você sai com dinheiro do banco, o que aparece para te surpreender? Ladrão. Eles estavam tosqueando as ovelhas, não é caro. O que estava sujeito a aparecer? Ladrão. Então o pessoal de Davi ficou por ali, ajudando a tomar conta. Aí depois eles desceram e foram lá para a fazenda do Nabal. Davi resolveu uma coisa, ele falou assim, eu estou com esses 600 homens aqui, eu estou com pouca comida, eu vou mandar pegou lá 6 moços, 6 rapazes, e falou assim, desçam até a terra lá de Nabal, e fala com Nabal que Davi, o filho de Jessé, pediu que ele mandasse um pouco de pão, alguma coisa de comer para a gente. Davi está tentando comunicar com Nabal. Quando chega lá, os moços falam com Nabal, Davi está perguntando se você passa bem, se a sua família está bem, se está tudo bem com vocês. E o Nabal ficou só olhando. Ele falou assim, Davi mandou pedir para você enviar alguma coisa de comer para nós. A Bíblia diz, irmãos, que Nabal falou assim, quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Está cheio de servo fugitivo por aí, vagabundo que não quer trabalhar, ele deve ser mais um desses. Fala com ele que aqui não tem comida para ele não. A Bíblia diz que a resposta branda, ela acalma as pessoas, mas a resposta bruta, ela suscita ira. A resposta desse homem foi branda ou dura? O que ela ia provocar? Bondade ou raiva? Exatamente. Eles chegaram lá e falaram com Davi, Nabal mandou falar que não está aqui para tratar de vagabundo não. Diz ele que da comida dele ele não dá para nós não. E diz ele que não sabe quem é esse tal de Davi, filho de Jessé. Irmãos, a ira de Davi se levantou de tal maneira que Davi pegou a espada e colocou a espada na bainha, falou com os homens dele, deixou só mais ou menos 100 homens para cuidar da bagagem e falou assim, o restante põe as suas espadas na cintura e vão comigo. Davi falou assim como esse homem falou, antes do sol amanhecer, não vai ter nenhum macho naquele lugar. Eu vou matar desde o menino que mama até o mais velho que estiver lá. Não sobra um do sexo masculino. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi desceu. E aqueles homens com ele. Olha bem a mensagem que nós estamos falando, poder da comunicação. Aí um dos soldados daquele homem, dos servos daquele homem, Nabal, ele chega perto da patroa, que chamava Abigail. E ele fala assim, dona Abigail, a desgraça vai chegar na nossa porta. E ela falou assim, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, a senhora estava lá dentro, não viu nada. Os homens de Davi vieram aqui, trataram bem o nosso patrão, mas só sabe como que ele é, coração duro. E ele maltratou os rapazes, e mandou falar isso, isso e isso. E Davi vai vir contra nós, vai nos matar por causa de culpa dele. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, ela falou assim, pega para mim, eu vou ler aqui, ó. Ela falou assim, ó, pega para mim 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de farinha de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo. Eles pegaram toda essa comida, colocaram nos balaios, nos jumentos, e aquela mulher começou a subir o morro que Davi vinha descendo. E quando chega num determinado lugar, que encontra aquela mulher com Davi e o seu exército, a Bíblia diz que ela pula no chão do animal, e ela se ajoelha no chão, ela se prostra e fala assim, Davi, meu rei, não leve em conta o que Nabal falou, porque tal qual é o nome dele é o que ele é. Aí eu fui ver o que significa, está escrito lá,
Nabal significa tolo. Tolo. Ela falou assim: pelo amor de Deus, não considera as palavras que aquele tolo do meu marido falou, porque tal como é o nome dele, é o que ele é, o que ele fez. Esse pecado é meu. Eu não estava lá quando os moços chegaram. Me perdoa. E a Bíblia diz que ela ajoelhada, ela começa a falar um monte de palavras, ela fala assim: olha, que Deus te dê livramento hoje, que você não tem que derramar sangue inocente. Eu sei que Deus é contigo, um dia você vai reinar sobre Israel. E ela começa a falar palavras, e a Bíblia diz, irmãos, que vem ali um resultado, porque dentre as palavras dela, eu resumi dizendo assim: me perdoa, a culpa é minha, eu errei, aceite esse humilde presente. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi parou, desceu do cavalo dele, deve ser cavalo, camelo, a Bíblia não fala, e ele desceu, e ele começa a falar com essa mulher assim, ó, recebe isso aí para você, ó. Ele começa a falar assim, ó: bendito o Senhor Deus de Israel, que te enviou a mim. Bendita a tua prudência, bendita seja tu mesma, pois me impediste de derramar sangue. Depois das palavras de Nabal, não sobraria nenhum do sexo masculino em toda a tua fazenda. Mesmo que eu passasse a noite toda, eu mataria todos eles. Mas agora, por causa das tuas palavras, o meu coração mudou, a minha intenção mudou, eu não vou matar, vá em paz. Amém? Irmãos, quando a gente fala sobre a arte da comunicação, nosso propósito é esse. Quantas vezes, irmãos, que nós estamos vendo pessoas se atacarem? Ah, mas você falou comigo assim, ah, mas você falou comigo assado. Satanás, ele tem um prazer muito grande de mudar o sentido das nossas palavras, de fazer com que a gente se ire com as outras pessoas. Há um objetivo muito grande do inferno fazer isso. Existem famílias. Eu fui outro dia, a minha esposa foi comigo numa casa, um sítio por lá de baixo e um sítio por lá de cima. A estradinha é uma só. 2 irmãos. Tem 40 anos que eles não se falam. 2 irmãos de sangue. Será que Deus está nesse negócio? 2 irmãos de sangue. Por que a briga? Já talvez nem sabe mais por que a briga. Uma coisa é certa: nenhum dos 2 teve a iniciativa de chegar e falar: eu errei, me perdoa. Amém? E hoje, irmãos, nós como igreja de Jesus, nós temos que ter esse cuidado. Porque, olha só, a boa comunicação, ela tem o seu lugar. Uma pessoa pode chegar brava do jeito que for para falar com você, que se você for humilde, se eu for humilde, e falar: me perdoa, eu errei, eu estou errado, eu vacilei, eu fracassei. Você pode ter certeza que a outra pessoa, o coração dela dá uma desmanchada. Eu sei que existem pessoas que são tão orgulhosas que ela prefere falar que não perdoa, mas não é porque o coração não foi tocado, não, é porque a pessoa às vezes é dura. Mas é Jesus que vai ajudar a gente a vencer isso. Então, olha só, tenha cuidado. Eu tenho visto hoje pessoas que não estão atualizadas quanto a tratar as outras pessoas. Toda vez que você for cumprimentar alguém, pegue na mão firme. Vem cá, Maico, deixa eu fazer uma ilustração com você aqui. Tem gente que pega na mão assim, aqui, ó. Paz seja contigo, irmão. Desse jeito aqui, ó. Parece que está com nojo. Amém? É bom quando você chega e faz assim, ó. Paz seja contigo. Deus te abençoe. Aí alguém fala assim: mas na igreja, pastor, quem? Todo mundo vai fazer isso normal. Mas quando alguém está te apresentando alguém na rua, aqui, ó, esse aqui é o João. Aí você: prazer, João. Uma pessoa sai achando, está achando que ele é maior do que eu? Está achando que ele é... Aí um começa a pensar assim: ah, não, é porque ele é preto, é porque eu sou branco, é porque ele é pobre, é porque ele é rico. Não é isso não, irmãos.
é que às vezes a pessoa não tem essa vontade de fazer isso. Cumprimentar. Olha nos olhos da pessoa. Se alguém te apresenta... Essa semana agora eu tomei um susto, porque eu fui chamado para ir lá na prefeitura para poder conhecer o candidato a senador, o Carlos Viana. Eu fui entrar na sala, eu pensei assim, né? Como se o cara chegar perto de mim, será o que eu tenho que fazer, né? Aí quando eu entrei na sala, ele que estava recebendo, já estava com a mão assim. Quando eu olhei, aí eu segurei na mão dele firme e falei assim: é um prazer conhecer o senhor. Aí ele, muito prazer. Quantas pessoas, irmãos, que não conseguem fazer isso, não conseguem olhar na cara um do outro. Tem gente que só olha assim, ó, parece que está devendo. Amém? Faz parte da boa comunicação. Conversar, dialogar, ser simpático, cuidado com as respostas, cuidado com o que fala, porque tudo isso vai nos ajudar no dia a dia. Tem pessoas, eu lembro quando eu fui para Perdigão, abri a igreja do Evangelho Quadrangular lá, eu lembro que eu passava muita provação, porque as pessoas não estavam querendo ir à igreja. E eu tinha que descobrir qual que era a estratégia de Deus. Eu tinha que orar e buscar e pedir muito isso, porque vocês estão aqui na igreja hoje, e tem um pouco de pessoas faltando, né, hoje. Você às vezes nem sabe por que você está aqui. Deus deu uma graça para que eu conseguisse falar e que Ele tocasse no seu coração para que as coisas acontecessem, para que nós estivéssemos aqui juntos. Amém? E lá eu ainda estava, e eu lembro que eu ficava andando assim, aí eu falei assim, eu vou cumprimentar todo mundo que eu passar. Aí eu saía na rua, né? Saía, bom dia, bem, bom dia. Tinha uns que não respondiam, bom dia, porque eu sou meio bravo, se eu falar e não responder, eu fico meio bravo, né? Falei, bom dia, senhor, bom dia. E fui. Eu lembro que um dia eu passei na praça assim, cumprimentei todo mundo que eu via assim, eu fui cumprimentando. Aí quando cheguei lá na frente, eu escutei alguém falar assim, quem que é esse homem que anda tudo espigadinho? Espigadinho assim, né? Porque tem gente que anda assim, irmão. Quem que é esse homem que anda tudo espigadinho? Aí alguém falou assim, é o pastor da igreja do Evangelho Quadrangular. Aí depois eu tive que passar por umas coisas assim, igual, teve uma missa de corpo presente, não é lugar, digamos assim, o católico às vezes pensava assim, pastor nunca vai entrar aqui, e eu tive que ir lá, fui lá, participei do negócio, fui no cemitério, acompanhei o corpo do moço, o moço tinha feito 2 ou 3 visitas na igreja, morreu, aceitou Jesus. E eu fui lá cuidando dele, ele estava fazendo missa de corpo presente, mas eu sabia que o nome dele tinha sido escrito no céu, se ele aceitou Jesus de coração. E aí quando nós passamos, que eu cheguei no cemitério, eu lembro que algumas pessoas começaram a falar assim, por que o padre proíbe a gente de ir lá na igreja dele? Ele ali. E eu falava assim, o Espírito Santo está trabalhando. Arte da comunicação. Às vezes um bom dia que você fala com alguém que te olha de cara feia. Hoje as pessoas estão vivendo um com medo do outro. Tem gente pensando que o outro é ladrão. E tem ladrão achando que o outro é o ladrão. Alguém outro dia falou comigo assim, fulano de tal está com medo de sair de noite. Era para os outros ter medo dele, que ele é esquisito demais. Está vendo? Irmão, nós temos que ter um cuidado. Existe uma forma dentro de nós que Deus colocou. O Espírito Santo nos ajuda a comunicar com todas as pessoas. Então, isso faz parte da atualização. Jesus, ele era assim, ó. Eu estou preparando para terminar já. Jesus, ele era assim, ó. A Bíblia diz que Jesus vai com os discípulos, aí ele chega num lugar onde tinha um tanque. Aí Jesus fala com os discípulos assim, olha, vocês podiam ir lá na cidade e comprar pão, comprar comida para a gente. E a Bíblia diz que quando Jesus fica sozinho, ele chega perto de um poço. E quando ele chega perto do poço, ele olha e a água ficava lá no fundo. Ele não tinha balde, ele não tinha corda, então ele ia ficar sem beber água. Aí ele viu uma mulher chegando. E a mulher tinha tudo que precisava. Tinha corda, tinha um balde. E ele
Só que a mulher era estranha. Ela era de uma outra nacionalidade. Ela era de uma outra linguagem. Até falavam o mesmo idioma, mas não se combinavam, porque ela era samaritana, Jesus era judeu. Os samaritanos não comunicam com os judeus, mas Jesus precisava de comunicar com todos os povos. Amém? Porque o evangelho não tem barreira, ele tem que chegar a todas as pessoas. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus chega perto da mulher e fala com a mulher assim: mulher, me dá água para me beber? Aí a gente tem pessoa que pensa assim, que quando ele fala mulher, dá a impressão que ele está esnobando. Ô mulher, mas não é não. Era um jeito de falar deles lá. Era como se estivesse falando assim: minha senhora, minha jovem, me dá. E ele fala assim: mulher, dá-me de beber. E ela pegou e falou assim: como que o senhor, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana? Ela facilitou a comunicação ou não? Não, ela bagunçou o negócio. Como é que o senhor que vem me pedir água, sabendo que o senhor é judeu e eu sou samaritano? O judeu não conversa com o samaritano. Jesus falou assim: mulher, se você soubesse quem está conversando com você, eu não ia te pedir água não, você que ia me pedir. Porque eu tenho uma água, essa água aí você vai voltar a ter sede, vai ter que buscar amanhã de novo. Mas eu tenho uma água que se você me pedir, eu te dou dessa água e você nunca mais vai ter sede. Porque essa água, ela vai jorrar para a vida eterna. Aí a mulher criou uma curiosidade e falou assim: então me dá dessa água. Aí agora facilitou a conversa. Jesus então vai conversando com ela e a Bíblia diz que no final da conversa, aquela mulher vai lá na cidade e busca as pessoas para ouvirem o homem que conversou com ela. Ou seja, toda a diferença que havia foi quebrada, porque Jesus facilitou a conversa. Jesus procurou falar com sabedoria. Jesus tinha a atualização do Espírito Santo e ele conseguiu conversar com aquela pessoa. Amém? Voltando lá no Nabal, a Bíblia diz que Davi se acalmou. A Bíblia diz que a mulher voltou para casa. O nome de Abigail, sabe o que significa? Fonte de alegria. Alguém pode pensar assim: como que fonte de alegria casa com tolo? Já pensou? A vida é assim hoje. Você pode saber. Eu não sei se você é fonte de alegria ou se você é tolo. Mas nós não somos iguais. Todo casal é diferente. E o que tem em um, às vezes falta no outro. E se os dois não aprenderem a bater um papo bom nesse negócio, nunca vai dar certo. Mas quando os dois conseguem, um pode ser tolo, burro igual a porteira. Eu estava preocupado esses dias, por que eles falam burro igual uma porteira? E eu andei perguntando a algumas pessoas: por que a pessoa fala assim, fulano tal é burro igual uma porteira? Quem sabe? Não? Hã? Só vem falando, né? Aí o camarada falou comigo assim: pastor, porque a porteira, você pode julgá-la para lá, julgá-la para cá, ela só faz aquele mesmo movimento, ela nunca que ela muda, ela está sempre na mesma. Então, burro igual porteira, falta de mudança. E quantas vezes, irmãos, que a gente vê assim, ó, a pessoa pode ser do jeito que ela for, se ela tiver alguém do lado dela, que facilitar a coisa, vai ajudar, sempre vai ser assim, amém? Um ajuda o outro, um completa o outro. Então, o Nabal, a mulher chegou em casa, o Nabal estava bêbado, por causa da festa que ele estava dando, ela não comunicou nada para ele, ele ia morrer tonto sem saber que estava morrendo, porque Davi ia chegar, e na fúria que Davi estava, não ia sobrar nada, e aqueles homens tontos iam morrer muito mais rápido, não ia aguentar nem lutar. E a Bíblia diz que ela, no outro dia, ela comunicou a Nabal o que ele havia feito, e a Bíblia diz que dentro de pouco tempo, Deus recolheu Nabal.
Nabal morreu. Já pensou? Nabal morreu. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Davi mandou buscar essa mulher Abigail e ela se tornou esposa do rei Davi. Amém? Talvez não faça muito sentido, mas dá para a gente entender uma coisa. Davi já tinha, naquele tempo e naquela cultura, o homem podia ter quantas mulheres ele dava conta de cuidar. É por isso que você só tem uma, que só dá conta de cuidar de uma. Amém? E é por isso que eu só tenho uma, só dou conta de cuidar de uma. Graças a Deus que no Brasil é assim. Então lá o homem podia ter quantas mulheres ele quisesse. Davi, ela foi uma das esposas de Davi. O que eu quero dizer com isso para concluir a nossa mensagem, terminar aqui para a gente poder preparar para daqui a pouco a gente ir embora. Sempre que você puder, facilita o diálogo. Sempre que você puder, faz a sua parte, em qualquer diálogo que for. Se alguém chega bravo com você, se alguém está te ferindo, você pode saber que é porque essa pessoa já foi ferida mais para trás. Se tem alguém hoje te maltratando, chegou bravo perto de você, não fica olhando só para aquele, pode saber que alguma coisa ali para trás aconteceu, alguma tristeza, aquela pessoa está machucada, está ferida, e às vezes ela não está conseguindo administrar isso e ela acaba te maltratando. Mas se você consegue dar uma boa resposta, se você consegue tratar com misericórdia, ah pastor, mas a pessoa nem sempre merece, não é questão de merecimento, é questão de entender o que a Bíblia diz. Tem um versículo que fala, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então é importantíssimo nós entendermos isso. Não é porque a pessoa merece, é porque Deus me ensinou. Perdoar, amar, procurar ter bom relacionamento. Jesus sempre foi assim. A mulher que foi julgada nos pés dele em adultério, todo mundo com as pedras na mão, e falando assim, a lei de Moisés diz que tais mulheres, pegas em adultério, têm que ser apedrejadas. E o Senhor, o que fala disso? Você acha que esse pessoal chegou assim, querido e amado Mestre Jesus Cristo? Essa senhora, não, eles chegaram bravos, com ignorância, pedra na mão, tem que apedrejar. E o Senhor, o que você vai falar agora? Só vai ficar aí bonzinho também com ela ou vai cumprir a lei? Era mais ou menos assim. Aí Jesus se abaixa. Irmãos, aquele povo deve ter ficado com muita raiva. Eles falando isso com Jesus e Jesus agachar. A gente fica preocupado, o que Jesus estava escrevendo na areia? Se tivesse importância, Deus tinha colocado na Bíblia. Aquele tempo de Jesus ali abaixado, fez com que todo mundo calasse e prestasse atenção nele. Jesus tinha suas táticas. Todo mundo agora fica caladinho, prestando atenção no que ele vai responder. E Jesus levanta e fala assim, eu vou falar na minha tradução, tá? Na minha tradução. Jesus fica de pé e fala assim, gente, tá certo. A lei diz que quem for pego em adultério tem que ser apedrejado. E eu não vou lutar contra a lei. Eu só quero colocar ordem no negócio, para não virar bagunça, para ficar todo mundo dando pedrada para lá e para cá. Vamos começar da seguinte maneira. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E agachou de novo. E aí Jesus começou a ouvir uns barulhos de pedra só assim, ó. Tac, tac, tac. E quando Jesus se levantou, ele olha, só estava ali a mulher. Todos eles tinham ido embora. E a Bíblia diz que dos mais velhos para os mais novos, eles começaram a pensar, eu já fiz tanta coisa errada, que se tivesse alguém visto, eu já teria sido apedrejado e não ia estar aqui para apedrejar. Então, a palavra de Jesus levou aquelas pessoas a pensar. E aí Jesus olhou para a mulher e falou assim, cadê os teus acusadores? E ela falou assim, não ficou ninguém, Senhor. E ele falou assim, nem eu te condeno, mas ao meu conselho, vai e não peques mais. Amém? Então, nós precisamos ser essas pessoas que transmitem paz. Bem-aventurados os pacificadores. Ou seja, o nosso papel não é pôr lenha na fogueira.
O nosso papel é procurar trazer paz ao que está tendo guerra. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Outra coisa na arte de comunicação, irmãos, com os olhos fechados, é a oração. Nós precisamos nos manter atualizados, conhecer do assunto do céu, fazer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Mas para isso nós precisamos de orar. Eu queria que você falasse comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu te agradeço por esta mensagem. Eu preciso melhorar na arte de comunicar. Eu preciso aprender a falar de jeito que as pessoas entendam. Me ajuda, Senhor, a ser um bom comunicador. Me ajude, Senhor, a orar, falar com o Senhor e esperar a tua resposta. Tem misericórdia de mim. Eu não quero ser como Tiago disse. Eu não quero ser uma pessoa que não tenha domínio sobre a minha língua. Eu preciso, Senhor, melhorar nas minhas palavras. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. E que com as minhas palavras eu possa abençoar o meu irmão e não amaldiçoar. Amém?